O que eu gostava mesmo, sempre gostei, foi de contar histórias. Então eu resgatava a história de pessoas da comunidade. Eu vivo do jornalismo, né? Minha vida, construí minha carreira, criei meus filhos e tal, consegui alguma coisa através do jornalismo, mas eu ainda tenho muito dessa coisa de você ser aquele agente modificador, sabe? Você levar alguma coisa. Então, o que o Jornal de Bairro pode contar? Não só o fato do dia, mas trazer histórias de memória. Aquele leitor que fez aquela foto naquele dia no Teatro de Arena que fica no Cambuí. Isso faz sentido para as pessoas. Quando eu levo os jornais lá na biblioteca, as pessoas querem conhecer. Os pais conhecem, muitas pessoas conhecem. Quem não conhece, quer conhecer Sousa através da gente. O jornal local é vida porque ele te mostra o que está acontecendo no seu local, no seu bairro. E ele vai te mobilizar para fazer transformações. Porque jornalista tem essa coisa, quero mudar o mundo. Não, a gente nunca quis mudar o mundo, mas a gente queria mudar o nosso mundinho aqui, né? E o que eu pensei de início? De fazer um jornal que fosse de fato um jornal de bairro, que focasse nos assuntos de interesse dos moradores, né? E eu morava no bairro São Bernardo, e aí numa época que tinham roubado o meu carro, eu estava andando muito de ônibus, eu estava no corredor da Moreiras, e eu via que todo ônibus que passava estava lá na frente, uma plaquetinha, Via Moreiras, Via Moreiras. Aí eu falei, nossa, tá aí o nome do jornal que eu vou fazer. O jornal, ele surgiu em 2008. Ele nasceu aqui nesse bairro em função de uma manifestação de moradores, que foi a nossa capa na edição 0, que era uma passeata pedindo melhorias para o bairro. E nessa passeata o pessoal comentou muito da necessidade de ter um canal de divulgação do bairro e um porta-voz que pudesse falar dos problemas do bairro para a população e levar isso, expor isso, divulgar, para que a prefeitura pudesse se sentir na obrigação de reverter com alguma infraestrutura para o bairro. Trabalhávamos fazendo jornal para outras pessoas. A gente falou, por que não, né? Então a gente fez como se fosse o nosso plano de aposentadoria, né? Seria o nosso plano de velhice. Quando a gente já não estivesse trabalhando para mais ninguém, a gente teria o jornal para fazer por puro tesão. Quando eu fiz jornalismo também gostava da área de publicidade, né? Aí surgiu uma oportunidade. E nesse período trabalhei vendendo anúncios em listas telefônicas, conheci um contador que era um anunciante na época lá e decidi abrir uma agência de publicidade. Isso foi em 88. Daí a gente ficou um bom tempo trabalhando com agência de publicidade, até que um dia um anunciante nosso que investia bastante na agência, bastante em publicidade, ele propôs, ele falou, olha, já que você e o seu marido e sócio são jornalistas, por que vocês não abrem um próprio jornal? E ele se comprometeu a bancar, né, a financiar por 6 meses, pelo menos o custo de gráfica do jornal, isso nos incentivou e muito. A gente veio aqui em Sousa, a gente conhecia uma pessoa que morava aqui, daí falou, lá em Sousa não tem jornal. Daí falou, vamos visitar. Daí a gente conversou com os comerciantes, daí eles acharam super interessante, porque a gente veio em 91, o Sousa era pequeno, daí ter um jornal aqui, né, era bacana você trazer as notícias locais. Daí a gente soltou o primeiro, eu lembro que tinham 8 anunciantes, daí o pessoal falou, nossa, um jornal de Sousas com reportagem. Essa revista foi um projeto, né, que eu criei quando eu comecei, né, eu trabalhava já com jornalismo empresarial, eu tinha uma agência, né, desenvolvia de tudo, um pouco de tudo, né? Tive aquela sacada que eu percebi aqui que estava vendo assim uma série de empreendimentos imobiliários que estava mudando um pouquinho a característica socioeconômica do bairro, né? Então eu vi que tinha um público em potencial, por exemplo, começou a aparecer, né? Pessoal da classe B, classe C, até da classe A, assim. E aí surgiu a ideia de fazer, eu com os colegas aí que trabalhavam comigo na época, bolamos essa revista com uma pauta, ela era bem versátil, né? Assim, era muito focada, claro,
nas questões aqui da região. Na época eu morava no bairro Santa Genebra, ali perto do Shopping Dom Pedro. Aliás, nem existia Shopping Dom Pedro ainda, né? E o bairro estava crescendo. E aí tinha uma amiga minha que era jornalista e eu comecei nessa área de fotografia. Então a gente se uniu e a gente começou a fazer um jornal mensal. A gente deu o nome de Gazeta do Bairro. Durante 8 meses a gente fez esse jornal. E a partir dessa 8ª edição, o jornal estava indo bem, a gente resolveu ampliar. Como era Santa Genebra, a gente resolveu pegar Barão Geraldo, que era um pouco maior, já é um distrito. Então o jornalismo local é fundamental para qualquer região, porque a notícia, o fato, acontece onde você mora. Acontece no seu bairro, na sua cidade, no seu município, na sua região, né? E pensando bem, Campinas, você tem 3 distritos, né? Você tem o distrito de Barão Geraldo, onde nós estamos, você tem o distrito de Souza, o distrito de Joaquim Egídio. Então, na verdade, fora as cidades que cresceram muito, os bairros como Campo Grande, é uma outra cidade. Então, como que essas pessoas podem depender apenas de um jornal local? A gente saía na rua, você dava de cara com alguma coisa acontecendo. Era um buraco de rua, era um morador reclamando de alguma coisa, era um trânsito emperrado. Então, assim, as notícias, elas vinham muito da nossa vivência. Tanto que quando a gente abriu o jornal, alguns amigos falavam, mas como assim, vocês só vão falar do bairro? Como é que vão falar do bairro? Não tem notícia para isso. A gente andava a pé, pegando as pautas, né, fazendo as entrevistas e mostrava que a gente estava na rua. Então hoje esse público, eu falo, esse público é meu. Você tem que se preparar, você tem que ler, cobrir um bairro também não é diferente. Você pode cobrir um assunto do Trump, um assunto da guerra em Gaza, a guerra da Ucrânia, né, esses problemas mundiais, mas você também tem que ter o mesmo olhar investigativo. O jornalismo investigativo é fundamental. O jornalismo investigativo, você ir atrás, você fuçar, né? Não adianta, você não pode passar apenas por cima da informação. A gente não ia concorrer com um jornal diário, com revistas de maior circulação, não. A gente tinha o nosso foco aqui, que era a região, e ao mesmo tempo também fazia grandes matérias a respeito do planejamento urbano, sabe? Para onde que a gente ia crescer, sabe? O potencial econômico. Levar para o leitor um material, um conteúdo assim, de qualidade, com uma linguagem, sabe, bacana, uma linguagem moderna, né? Vamos dizer assim. Eram matérias assim, que a gente mostrava pro morador daqui, tá? Algumas coisas que passam despercebido. Tá? A história, por exemplo, do casarão do Parque Jambeiro, né, que é uma fazenda de importância histórica para Campinas e região, até para o estado de São Paulo. Quando ali no Parque Taquaral fizeram o lançamento de um prédio de apartamentos enorme e tal, que chamava Ecolife, não sei se vocês chegaram. O pessoal fez, a Associação de Moradores falou, isso aí é ilegal, não pode porque está dentro daquele perímetro da lagoa, que não pode ter prédio e tal. A prefeitura autorizou. Aí eles fizeram até o 3º andar do primeiro prédio, fizeram lá, né, venderam acho que 80%, porque era ali do lado da lagoa, né? E a Associação de Moradores falou, gente, isso não pode. Se a gente abrir aqui, deixar passar isso ilegalmente aqui, vai acabar com a lagoa. Daqui a pouco está cheio de prédio no entorno inteiro e vai acabar com... Inclusive o plano diretor não prevê isso, né? Então eles entraram na justiça. E a gente fez isso, cobriu muito isso, bastante. E eles tiveram que derrubar o prédio e devolver o dinheiro para o pessoal. A gente tem tudo isso noticiado aqui e tal, porque a gente ajudou a associação a fazer muito barulho em cima disso, em cima da ilegalidade que era aquela construção, né? Valtinho, né? Esse bebezinho, ele tinha acho que menos um mês, 2 meses, e ele tinha HIV. E naquele tempo, em 96, a gente não tinha assim, informação igual a gente tem hoje, não tinha internet, não tinha, a gente tinha aqui o manual de redação do Estadão, biblioteca, daí o menino estava com HIV, daí a pessoa já falava aqui, AIDS, é AIDS. Daí a gente não tinha informação como era transmitido, como pegava. E eu olhando para aquele menino, eu vou ser sincera, eu também não sabia se podia pegar,
se não podia. Eu fiquei um pouco assim, ansiosa pela matéria, porque eu não sabia como me comportar, não só com os pais, mas também se podia tocar. A gente não tinha informação da transmissão, como que era. Então foi uma matéria que me tocou por eu não ter acesso a essas informações, pelo estado da criança, pela mobilização, e depois eu vim a saber que a criança tinha falecido. A história, por exemplo, do casarão do Parque Jambeiro, né, que é uma fazenda de importância histórica para Campinas e região, até para o estado de São Paulo, né, porque foi a primeira fazenda a ter eletrificação rural no estado de São Paulo, tá? E, infelizmente, foi um processo, quando eu mudei para cá, há mais de 30 anos atrás, ela estava de pé ainda, esse casarão. Foi um projeto do Ramos de Azevedo, né, um arquiteto de muita importância de Campinas, né, no final do século XIX, início do século XX. Enfim, ela estava num processo de tombamento de anos e nunca aconteceu esse tombamento. Aconteceu o tombamento literal dela, né, que ela foi destruindo, sabe? Ela foi, infelizmente, né? Inclusive, a última coisa absurda que eu vi que destruíram foi a própria torre de energia, essa torre de energia, né, que foi a primeira, né, de uma fazenda no interior do estado de São Paulo, tá? Foi destruída, sabe? Porque por um projeto imobiliário maluco aí, sabe? Que tinha uma senhora de 70 e tantos anos que costurava vestidos de noiva. E aí um dia ela recebeu uma proposta de fazer uma réplica do vestido da Lady Di. E ela fez o vestido. E quando a Lady Di morreu, já não lembro quando foi isso, mas quando ela morreu, uma repórter da EPTV lembrou da matéria que ela tinha feito inspirado na minha matéria no jornal. Aí o que ela fez? Ela ficou sabendo que o Globo Repórter estava fazendo uma matéria especial sobre a morte da Lady Di. Aí ela se lembrou que tinha essa matéria, né, da costureira, que tinha uma réplica do vestido de noiva da princesa. E aí ela acabou aparecendo no Globo Repórter, essa moradora do bairro. E ela ficou muito feliz com isso. Nossa, me agradeceu até o fim da vida, né? O volume de notícias era tão grande que fazer um jornal mensal começou a ficar pouco. Então, o que nós fizemos? A gente abriu um site onde a gente colocava as notícias do dia a dia ali, as pequenas. E na edição mensal, a gente trabalhava melhor os grandes assuntos. E era uma época, eu acredito, muito favorável para os jornais de bairro, porque a cidade estava expandindo muito para a periferia e havia uma demanda assim, de descentralização de tudo, do comércio, dos serviços, né? Eu acho que isso era necessário para garantir qualidade de vida para as pessoas que moravam nos bairros. A gente chegou a tirar 25 mil exemplares uma época, era uma tiragem bem grande, pensando em jornal de bairro, né? A tiragem, num primeiro momento, nos primeiros 5 anos, a tiragem era de 10 mil exemplares, depois, em função dos custos de gráfica, a gente reduziu para 6 mil e assim a gente manteve até a data de fechamento, que foi em 2020, a gente manteve 6 mil de tiragem. Era interessante porque como a gente tinha até uma quantidade grande de exemplares na época, para um jornal de bairro você ter 10 mil exemplares distribuídos gratuitamente, então você abrangia uma grande parte da população. Então muita gente conhecia o jornal por conta dessa distribuição. Então o segredo era a distribuição. De se você chegar na casa das pessoas. Quando nós começamos o jornal, tinham cerca de 50 condomínios aqui na região. Quando nós paramos, 10 anos depois, tinham 230. E a distribuição a gente fazia assim, a gente conversava com os síndicos de todos os condomínios, aí a gente pedia autorização para distribuir e pegava o número de moradias que tinha, ou naquele prédio, ou naquele condomínio térreo. A gente nunca ganhou dinheiro com o jornal, a gente usava o que a gente ganhava na agência e o jornal era parte do tesão, assim, de fazer o que a gente chamava de jornalismo cidadão, né? Que é você
ter realmente uma coisa de valor para a comunidade, né? Você se sente nisso. Eu acho que o jornalismo é um ato de cidadania, é muito importante, a gente precisa aprender a falar, aprender a divulgar, aprender a colocar informação para a população. Então eu acho que o jornalismo regional, local, ele vai contar muito sobre o que está acontecendo no seu bairro e fazer com que o cidadão participe efetivamente da realidade local. A interação com eles foi muito boa, porque a gente descobriu alguma coisa de importância para uma comunidade que poucas pessoas conheciam, a não ser eles mesmos. A gente levou isso daí para o resto da comunidade. E a gente tornou-se referência. Isso é muito importante, a gente considera muito. E sempre mencionavam, olha, eu uso o jornal para a gente saber, por exemplo, um salão de beleza, uma padaria, enfim, papelaria, uma escola de idiomas que estavam procurando na época. Olha, a gente era muito bem aceito, muito bem respeitado. Ainda hoje tem gente que me encontra na rua e fala assim, vai ter uma festa do padroeiro, você não vai lá fazer matéria? Eu falo, olha, eu já não estou fazendo mais jornal, as pessoas ainda acham que eu faço jornal e ficam cobrando, né? Mas o pessoal continua, sabe, gente, e aí, e o jornal? Não vai voltar? Pô, cadê? Por que vocês pararam com o jornal? Não, nós estamos precisando, tal. Então, isso é muito legal, né? Eu falo que essa é a grande realização do jornalista, né? Tem gente que vai lembrar. A pessoa fala, às vezes você conversa com uma outra pessoa, fala, eu lembrava do jornal, tal, entendeu? Ainda tem essa lembrança, assim. Mas hoje em dia, jornal impresso, a gente sabe, né? Cada dia tem menos, né? Eu trabalhei no Correio Popular numa época que um repórter produzia numa tarde 3, 4 matérias para fechar no final do dia. Então, com essa habilidade que eu tinha, era muito fácil eu produzir um jornal de bairro que era editado quinzenalmente, mensalmente, como já foi esse jornal, né? A minha maior dificuldade era isso, equilibrar as contas, né? Fazer o jornal e viver disso, porque tinha que dar lucro. O que dificultou com o tempo foi a chegada da internet, né? Quando começou o Facebook, foi uma coisa assim que acendeu um alerta para a gente, porque as pessoas falavam assim, eu vou colocar no Facebook, não vou pagar nada, então acho que eu não vou fazer mais anúncio com você, não. Então foi aí que começou, né, a desequilibrar as contas. Quando chegou a pandemia, aí, assim, eu achei que já tinha passado da hora da gente parar com essa brincadeira, né, porque já estava difícil mesmo. O custo de gráfica é bem complicado porque é calculado em dólar e o dólar oscila e começou a subir, né? O custo de você produzir uma revista impressa, distribuição e tal, ele é muito alto. É muito alto, tá? É bem diferente do custo de você manter um site, né? Então, acho que nessa época, talvez a gente faltou um pouquinho mais de visão, a gente falhou nesse sentido. Eu acho que produzir jornalismo hiperlocal, jornalismo de bairro, em 2025, tem que considerar que só uma plataforma não basta. Então, eu acredito que alguém que esteja pensando em produzir algo ou que esteja no seu trabalho, né, de resistência, de manutenção desse projeto, tem que saber usar as redes a seu favor. O impresso é muito caro, né? O papel subiu muito, a tinta subiu muito, então tudo isso dificulta muito para um jornal que não é financeiramente bem sucedido, né? A gente ficou forte jornalisticamente, mas a gente não conseguiu acompanhar isso enquanto empresa jornalística, né? Então, assim, a gente nunca teve dinheiro, era um jornal feito por tesão de fazer um bom jornalismo. O jornal de bairro, ele perdeu um pouco a característica de chegar na casa das pessoas, porque hoje em dia as mídias digitais, os portais, eles substituíram, né, os jornais de bairro, embora isso tenha acontecido de forma um pouco acelerada para o meu gosto,
mas é uma realidade e a gente entende, né, que a tecnologia chegou para ficar e chegou também para ajudar, né? Eu acho, a gente supre isso pelas redes sociais. Então, quando a gente parou em 2022, até hoje as pessoas falam assim, volta com o jornal, volta com o jornal. Mas para mim, vou falar, economicamente não é viável. E também o tempo não é, porque um jornal, para se fazer um jornal impresso, ele demora mais de uma semana. Então não é mais viável. E o pessoal quer matérias assim rápidas. Quando chegou a pandemia, daí não tinha como mais entregar jornal, fazer, ninguém estava vendendo. E eu já tinha uma página no Facebook e no Instagram. Daí eu comecei a investir nas redes sociais e deu certo. Eu consegui transformar todo esse meu público, que hoje era de Souza e Joaquim, que eu conquistei desde 91, transportar tudo para as redes sociais. Claro que um corte de 15 segundos pode viralizar, claro que um vídeo bem feito pode viralizar, trazer audiência, mas você tem que saber compor esse universo da rede social e trazer credibilidade e informação que faça sentido também nessas redes. Em 2015, nós decidimos criar os sites, né? E nós criamos em conjunto o site jornaldocastelo.com.br e também jornaldecampinas.com.br. A nossa intenção é que o Jornal de Campinas fosse sempre digital, ele já nasceu digital, e o Jornal do Castelo, na época, nós criamos como um apoio para o jornal impresso. E não ter colocado um portal no ar. Talvez ele tivesse aí até hoje, né? E ampliasse e tal. Porque a gente sentiu, assim, tanto da galera que a gente, né, que era alvo das nossas matérias, né, como também o público econômico, o nosso alvo, né, publicitário. A gente sentiu que houve assim, uma empatia muito grande pelo produto, né? Mas eu não descarto não, sabe, até voltar, porque hoje está até mais fácil, né? Você vai colocar um site, alguma coisa no ar. E a mobilidade que a informação digital te dá está fazendo com que as pessoas se interessem, né, pelo jornal multiplataforma, né? Porque você no celular você tem tudo, a sua mão, olha que loucura, né? Você acessa o Globo, você acessa o New York Times, você acessa o Hora Campinas, você acessa o Correio Popular, desde que você assine, né? Ou tem os veículos que são gratuitos, né? Então eu acho que nós estamos vivendo um mundo de muita potencialidade, né? Ouro Verde Mais, ele surgiu acho que de uma paixão que começou aqui dentro no meu coração. Eu sou morador da região Ouro Verde, para quem não sabe, é uma das regiões mais carentes de Campinas. Uma região que cresceu e ainda cresce muito e não tinha, né, nenhum veículo de comunicação, nada. E o objetivo, primeiramente, é trazer informação para a sociedade local aqui, né? Então, o que está acontecendo nos bairros, o que está acontecendo no distrito, em Campinas. Mas essa palavra Ouro Verde, ela é muito forte. Então, quando a pessoa digita alguma coisa sobre Ouro Verde, no Google, ali na busca na internet, ou no Instagram, ou no Facebook, eu tô bem colocado ali, entendeu? Porque a coisa ficou muito ampla. Com a internet você fala para o mundo. Então você tem perfis que produzem jornalismo bem feito apenas de rede social. São núcleos de produção editorial que entendeu que é possível você oferecer informação pública, informação gratuita, buscando monetização e buscando essa sobrevivência apenas no Instagram, no Facebook, ou com os dois, ou o YouTube junto. Eu acho que o site, o que eu espero é que ele seja uma ferramenta de troca de informações. Então, não só o Ouro Verde Mais dando informação para a população em geral, mas a população também dando um feedback, tem que falar disso, tem que falar daquilo. Então, ser uma via de comunicação de mão dupla da região Ouro Verde. Eu dei uma parada mesmo, porque o ano passado a gente refez o site, para ele ser um site mais moderno, responsivo tal, e o Gilberto estava tocando sozinho. Era até uma forma dele se manter ativo tal, mas só no online.
Quando ele morreu, eu dei uma desligada, falei, agora eu preciso cuidar de mim e de toda a burocracia que vem atrás disso, né? E agora eu já estou assim num ponto que eu falo, não dá para ficar mais sem, né? E eu pretendo retomar o jornal a partir daí, inicialmente mais nas redes sociais, porque eu acho que hoje esse é o caminho, né? E aqui na nossa região a gente tem uma população de estudantes muito grande, né? De pessoal jovem, casais jovens que vêm para os prédios aqui da região. Então, esse público é um público que gosta dessa informação, uma informação mais rápida, mais objetiva, mais direcionada, né? E é um pessoal que tem todo o interesse em saber, né? Eu vou abrir um canal no YouTube de notícias, né? Jornal 15 Notícias, para poder diversificar, porque eu percebi que as pessoas gostam muito de vídeo. Ela gosta do que o imediato. Então, estou focando nas redes sociais bastante vídeo. Então, todo dia eu coloco uma reportagem. E eu vejo nas nossas reportagens, o mínimo que dá é 7 mil. Quando ninguém vê, não gostou, mesmo assim dá 7 mil. E eu estou focando nessa parte assim de vídeos. Uma época a gente fez digital também, mas foi por pouco tempo. Não chegamos a... uma época postamos até num canal no YouTube também, colocando as principais notícias, tal, dando mais agilidade nos noticiários, tal, mas não, o lado financeiro não respondia. Mas eu acho que eu teria desistido antes. Não esperaria tanto tempo para saber que já tinha dado aquilo, sabe? Foi um período assim, um desafio muito grande, né, que me exigiu muita dedicação, muita resiliência, mas foi um período muito corrido que eu não tive muito tempo de refletir. Nossa, isso aqui é legal, isso está fazendo bem para mim, eu estou ganhando o quê com isso? Não tive muito tempo de refletir sobre isso. Quando eu vi, já tinha passado mais de 20 anos. Os jornais de bairros têm uma grande importância no jornalismo, uma grande importância para a sociedade. Muitas vezes os jornais maiores não vão cobrir bem aquele espaço. Às vezes vai ter jornal de uma cidade que sequer mandou equipe lá naquele bairro e o jornal daquele bairro traz aquela realidade, conta aquela vivência, né? Conta aquele drama ou aquela conquista. Desculpa, é uma emoção grande porque esse jornal é minha vida. É minha vida que eu gosto muito, assim, pelo que eu criei, sabe? Eu fico assim feliz pelo vínculo que eu criei e pela forma com que eu posso passar para você a informação. Poxa, é tão legal quando você vê uma matéria tua, vai pro ar, né? No meu caso, quando eu escrevia, eu catava no outro dia assim, falei, puta, que legal, cara. Sabe, não tem assim, acho que não tem preço, sabe, esse tipo de coisa, a satisfação de você publicar alguma coisa. É uma coisa assim que eu acho, sabe, muito mágica, sabe, porque eu acho que o jornalismo tem disso. Oferecer para o público, oferecer informação, conhecimento, sabe, eu acho isso até me arrepia. Bom, eu resumo numa paixão mesmo, né? Clichê, toda hora você ouve isso em todos os lugares ou lê. E quando você faz o que você gosta, você não está trabalhando, você está se divertindo. O jornal de bairro, especificamente, ele é uma prestação de serviço para a comunidade, né? E hoje, mais do que nunca, a comunidade precisa de vozes. A demanda é muito grande, né? E são diferentes dores que as pessoas chegam até a gente. Então, eu acho que é a função do jornalista ser essa voz da comunidade. O legado do jornal é principalmente esse, é ter trazido à tona algumas discussões que antes ou estavam muito segmentadas, estavam em nichos muito fechados, ou discussões de assuntos que provavelmente as pessoas não estavam enxergando, né? Então a gente joga isso para cima. Eu acho que
Esse é o principal legado de um jornal de bairro, né? É ele envolver a comunidade com discussões que são importantes para aquela comunidade, né? Independente do assunto ser trazido pelos moradores, ter vindo de fora, mas todo mundo está envolvido ali com o mesmo espírito, né? De provocar uma mudança que seja boa para todo mundo, né?